Bom dia, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Bebel, crio conteúdo na internet, Bebel Ecologia, sou mestra em Ecologia Política, Crescimento e Justiça Ambiental. Eu estou aqui cercada de figuras que não fazem ideia do quanto impactaram a minha formação, inclusive, então eu estou assim, vocês não fazem ideia de contar meu coração, mas hoje a gente tem uma pergunta um tanto quanto provocativa para tentar responder aqui, para tentar debater, que é: guerra climática, o futuro era só isso mesmo? E aí, muitas imagens correm na nossa cabeça quando a gente ouve essa pergunta. E eu, particularmente, a primeira coisa que penso é numa cena bem Mad Max, assim. Mas não precisa nem ir tão longe, porque a guerra climática, ela, na verdade, tem acontecido há um bom tempo. E a gente não está vivendo em Mad Max. A gente está vendo nossos recursos serem cada vez mais cercados. A gente está vendo as pessoas perderem acesso a coisas como água e, enfim, terra, não preciso falar, porque terra a gente, na verdade, nunca teve acesso direito. E não só as pessoas, o povo perdendo acesso, como, inclusive, muitos países perdendo a soberania e os seus próprios recursos. A gente está vendo aqui no estado de São Paulo a Sabesp sendo privatizada por uma empresa, obviamente, multinacional. Nossa energia, não preciso nem dizer. Enfim, tem muita coisa para puxar daí. Então eu vou começar a seguir no sentido dessa forma, para a gente começar a ter essa conversa. Então vamos começar com o Wagner. Por favor, Wagner. Bom dia, gente. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpas por ter aqui 3 homens brancos nessa mesa, o que não é legal, mas não era para eu estar aqui, era para estar aqui com uma mulher. Mas, infelizmente, a Helena Taliberti, que era para estar aqui, minha mulher, não pôde vir porque ela pegou conjuntivite, não foi em um, foi nas 2 vistas, e junto com isso, uma gripe muito forte. A imunidade que baixou feio, né? E aí eu vim aqui então representando-a. Tenho absoluta certeza que não vou conseguir representar, não vou estar à altura dela, nem na potência da fala dela, nem na beleza que ela tem e nem na competência dela. Mas tenho certeza, vocês, que eu farei o meu melhor. Eu sou Wagner Diniz, diretor administrativo do Instituto Camila e Luiz Taliberti. Na tragédia de Brumadinho, eu e a minha mulher perdemos a minha filha Camila, 33 anos na época, meu filho Luiz, 31, a mulher do meu filho, a Fernanda, de 30 anos, que estava grávida do meu neto de 4 anos. Perdemos 4 pessoas na tragédia de Brumadinho. Desde essa tragédia, nós caímos num universo que nós não tínhamos a mínima ideia antes. Quando nós fomos tentar entender o que aconteceu, nós caímos num universo de degradação e ameaça a vidas humanas que extrapola o território de Brumadinho. E foi porque nós resolvemos entrar nesse universo, e quando eu falo nós, eu estou falando de cerca de 50 pessoas, amigos e amigas dos meus filhos, da mesma faixa de idade, familiares e outros conhecidos que resolveram criar o Instituto Camila e Luiz Taliberti para poder dar luz a esse tema, a esse assunto super importante no Brasil. Mais do que dar luz, fazer um alerta sobre o que é a mineração, o que é a extração mineral no país, não só lá no território de Minas Gerais, onde aconteceu. E resolvemos fazer essa atuação aqui em São Paulo. O Instituto Camila e Luiz Taliberti foi criado para fazer a defesa dos direitos humanos
em especial o empoderamento de pessoas mais vulneráveis, principalmente mulheres, porque na tragédia de Brumadinho, as pessoas mais impactadas foram as mulheres, não só por conta daquelas que morreram, mas hoje tem 111 viúvas em Brumadinho, que de uma hora para outra passaram a ter que cuidar da família e da sua vida sozinhas. E mais do que isso também, o Instituto cuida da proteção do meio ambiente, porque em Brumadinho, em Mariana, essas duas tragédias tiveram um impacto de degradação ambiental sem precedentes. O de Mariana, por exemplo, foi a maior tragédia ambiental do país. Portanto, nós, como Instituto Camila e Luiz Taliberti, decidimos, nós precisamos falar disso. E decidimos falar em São Paulo, porque já tem muita gente falando disso nos territórios. Há muitas organizações e movimentos, o MAB é um dos movimentos super importantes que atuam nos territórios. Lá em Brumadinho, em Mariana, há outros movimentos que nós decidimos atuar em São Paulo, porque São Paulo também é uma caixa de ressonância no Brasil. Em São Paulo também tem barragens. E muita gente não conhece o que está acontecendo fora daqui. É preciso saber o que está acontecendo. Porque o problema da mineração é um problema brasileiro, é um problema global. Vale a pena destacar algumas coisas sobre esse tema. E aí já começo a fazer a resposta à pergunta desse debate. O futuro era só isso? Para nós não era só isso. Para Helena e eu, o futuro dos nossos filhos não era isso que aconteceu. O futuro que a mineração pregou desde quando a Vale do Rio Doce foi fundada na década de 40, prometendo progresso e desenvolvimento do país, não era isso do que deu. Muito antes de nós, Carlos Drummond de Andrade já vem falando sobre isso. Que o que a mineração promete é uma ilusão, porque promete desenvolvimento, progresso e emprego. Mas o que ela deixa é um passivo ambiental sem tamanho, vidas humanas perdidas. E um conjunto de municípios dependentes da mineração. Portanto, a mineração tem um impacto social extremamente grave, porque ela transfere os recursos e a riqueza mineral para poucos, deixando um passivo social e ambiental para a maioria da população. Quem vai nesses municípios ditos minerários, seja em Minas Gerais principalmente, mas agora no norte do país, vocês vão ver que são municípios que estão ainda, em larga medida, na pobreza, com grandes problemas sociais que não são compatíveis com a riqueza que é extraída do seu solo. Quem acompanha a parte econômica da mineração sabe que o lucro da Vale e da mineração no Brasil é da casa de bilhões de reais todos os anos. Esses bilhões de reais, eles não vão para a população, a não ser uma pequena parcela. A maior parte desse lucro vai para as mãos de uma elite financeira global que já não é mais brasileira. Desde que a Vale foi privatizada e que estava nas mãos de alguns fundos de pensão do Brasil,
Ao longo do tempo, os brasileiros foram deixando de participar disso e agora as ações da Vale estão na mão do capital financeiro internacional. E é para lá que esse lucro vai. Portanto, nós estamos falando de um setor da economia que gera muitos recursos, gera muito lucro, e esse lucro não vai para a maioria da população. Se não bastasse essa questão que é relativa ao aprofundamento da desigualdade social, nós temos um outro problema da mineração, impacto social, que aonde ela está, a relação conflituosa com a comunidade é intensa. Seja porque quando ela chega, ela começa a expulsar as comunidades aonde os territórios estão cheios de minérios, ou seja porque ela não consegue estabelecer uma relação de parceria com essas comunidades. Em Minas Gerais, isso é muito explícito. Nós temos diversas comunidades que foram expulsas do seu lugar, algumas a partir de uma coisa que nós aprendemos muito dentro do Instituto, quando nós organizamos a mostra de cinema, já fizemos 2 mostras de cinema, mineração e meio ambiente. E com esses tipos nós aprendemos muito. E o que nós aprendemos recentemente há um terrorismo de barragem. Esse terrorismo de barragem é dizer, olha, a barragem pode romper. São os alarmes constantemente soados para dizer, olha, tem risco de rompimento. São os treinamentos que são feitos de rota de fuga para mostrar à população que há perigo de rompimento. Isso assusta a população começa a querer sair das seus territórios. E quando elas não saem e que há um risco de rompimento, essas populações elas são levadas para hotéis, saem do seu sítio, do seu pequeno lugar de produção, e elas são levadas para morar em hotéis que são territórios completamente desconhecidos dessa população. Nós estamos falando de um processo que não é só de impacto social, é de impacto ambiental terrível. Já mencionei aqui o impacto ao longo de todo o Rio Doce e do Rio Paraupeba da mineração. Agora, o que está acontecendo? As mineradoras sabem que o minério tem um fim, porque o minério não é um bem renovável. Ele é um bem que tem um prazo de existência. E a mineração, o que ela faz? Ela extrai até acabar. E quando ela acaba, ela vai embora. Ela vai embora e deixa aquele buraco e tudo aquilo que ela fez. Ela deixa um passivo ambiental sem precedentes. E mais, se ela sabe que vai acabar, o que ela faz? Ela começa a se mover para outros lugares. Quem já foi ao norte do Brasil, em particular ao Pará, sabe o movimento que a indústria da mineração está fazendo, saindo de Minas Gerais e indo para o Pará. Quem fica em Belém do Pará por uns poucos dias, você consegue ver o quanto que a Vale domina a área cultural de Belém. Tudo é patrocinado pela Vale no Belém do Pará. Ela está se movimentando, né? A Vale e outras companhias mineradoras está se movimentando para o norte do Brasil, porque lá tem uma riqueza mineral sem precedentes. E vai acontecer a mesma coisa que está acontecendo em Minas Gerais. Vai se gerar um passivo ambiental e social sem precedentes. Nós, do Instituto, nós estamos levando a nossa mostra de obras artísticas com 10 mulheres artistas para o Pará, para fazer o alerta
de que a mineração não é sustentável. Para concluir, então, a minha fala aqui, senão vou falando sem parar, é preciso que a sociedade se manifeste, diga claramente, tem que mudar de rumo. É fundamental que a mineração passe a atuar de maneira responsável com risco de morte zero. Porque se não for assim, não compensa para nós termos a mineração. Porque são pouquíssimos que estão se beneficiando e têm um lucro com a mineração. É uma elite muito pequena. E a população brasileira merece muito mais em termos de benefícios advindos desse setor econômico. Além disso, é fundamental que o investimento a partir do lucro enorme que a mineração tenha, seja feito em obtenção de material que substitua o material advindo da mineração. Nós precisamos pensar em outros insumos para poder garantir esse processo de industrialização que a gente tem. Porque o que nós temos hoje não é sustentável e não há futuro para a humanidade. Não era esse o futuro que nós estávamos pensando há algum tempo atrás. O futuro que está presente hoje, que se desenha, não é um futuro que garante que nós existiremos num prazo médio. É preciso mudar essa rota. É preciso nos articularmos como sociedade para apontarmos outros caminhos que não esse, porque senão nós não teremos futuro. Isso, acho que inclusive quero aprender mais sobre, então vou passar a acompanhar mais de perto o Instituto de vocês. Inclusive, não sei se meu coletivo, né, o Coletivo Soberano, a gente trabalha com ferramentas digitais e a gente andou vendo a Vale patrocinando, fazendo publicidade com criadores de conteúdo ambiental para fazer parecer que eles preservam a floresta nacional dos Carajás, que claramente é uma floresta nacional, que tudo que eles têm que fazer de preservação é obrigação legal, uma maquiagem verde assim que a gente tem que ficar atento, né? A gente não só tem que ficar atento em termos dessas publicidades, mas a gente tem que ficar atento em que alternativas existem para essa mineração também, porque claro que não é só tirar debaixo da terra. O que acontece com todo o nosso lixo eletrônico? O que acontece com tudo que é produzido? Muitas vezes é mandado para países muito pobres tentarem reciclar, mas de um jeito extremamente torto, sem muito critério, né? Então, bom, agora gostaria de ouvir o professor Luiz Marques. Gostei demais aí da intervenção do Wagner, que é um pouco caramba, como ele disse. Mas antes eu queria fazer uma reflexão a partir do que eu estou vendo aqui, na minha frente. A maior parte das pessoas que eu estou vendo aqui nasceram depois dos anos 70 e 80. E grandemente, uma porcentagem bem grande, nasceram no século XXI. Ou nos anos 90. Essas gerações, elas são muito diferentes da minha geração, da geração do Profeta, da geração do Wagner. Acho que eu sou mais velho aqui, mas não importa. O que é a geração dos anos 50, 52. Essas pessoas que nasceram nos anos 50, mesmo nos anos 60, elas nasceram e se educaram
na perspectiva de que haveria um futuro melhor. Poderia haver percalços, marcos de contra-marca, alguma guerra, etc. Mas se você ficasse ali, poderia ser melhor. Porque a gente estava melhorando. De fato, estava melhorando. Não era simplesmente uma ideologia. Era o fato de que, se pegar qualquer indicador social, socioeconômico, havia uma tendência melhor. Pega um indicador que vocês quiserem. Mortalidade infantil, segurança alimentar, longevidade, educação, acesso à cultura, blá, blá, blá. Tudo isso era de alguma maneira positivo. Isso começa a vacilar no alto dos anos 80, com a emergência, vamos dizer assim, da década da Thatcher Reagan, do neoliberalismo, do conceito de ordem, aquela coisa. A partir de um certo momento, nós vamos dizer assim, mais anos 90 e 2000, vocês têm ainda uma situação em que os malefícios começam a superar os benefícios, mas havia ainda benefícios. Portanto, se vocês quiserem olhar o lado cheio do copo, você vai, não, está melhor. É verdade que os problemas são cada vez maiores, etc. A partir de 2008, a partir da crise financeira de 2008, gente, não tem mais nenhuma ideia de progresso. E as pessoas financeiras no século XXI já sabem isso. Ou pelo menos aquelas que estão minimamente informadas, aquelas que estão olhando a sua volta, elas sabem que elas estão. Vou falar a palavra para vocês lá qual é. Em outras palavras, quando você me pergunta, ou quando você nos pergunta, o futuro era só isso, eu diria a vocês, não era só isso, é muito pior do que isso. Ele é muito pior. Se vocês pegarem os indicadores fundamentais daquilo que nós podemos chamar hoje de uma crise planetária, não é mais uma crise do país, de uma região, é uma crise planetária. Hoje, inclusive, o norte, o famoso país industrializado, está tão azarado quanto a gente. Aí eles acham que não, mas eles são. Se não vamos pegar outros dias, não vamos pegar a questão climática. Bom, a questão climática é qualquer pessoa que é o fundo sabe que nós já ultrapassamos o 1,5 graus. Cientistas do Brasil, não, você tem 20 anos, é que a gente vai, de fato, poder dizer que a gente ultrapassou o 1,5. Não, balela. Nós temos um desequilíbrio energético do planeta gigantesco. E esse desequilíbrio energético nos garante que nós vamos ter um maior aquecimento do planeta, acima do 1,5 graus, mesmo que a gente não emitisse nenhuma molécula de CO2 hoje. Um passo de mágica. Ainda assim, você tem uma inércia do climático que nos levaria a uma temperatura maior do que 1,5. E uma temperatura maior do que 1,5 é muito ruim. É grave, é uma crise. Uma temperatura acima de 2 graus Celsius é uma temperatura que nós vamos chegar até 2050. As pessoas estão fazendo isso, todas as pessoas nós vamos chegar. É inevitável. 2 graus Celsius, gente, é extremamente grave. 3 graus Celsius é acima da capacidade de adaptação. É guerra. E nós estamos acompanhando isso. Estou falando de dados oficiais, hein? Aqueles que são mais conservadores. O que está dizendo o IPCC hoje? Que na atual trajetória nós chegamos entre 2,5 e 2,9 no final do século. Então, você tem um clima. Agora você tem uma outra questão que está intimamente vinculada a ela, que não pode ser pensada fora dela, que é a questão da biodiversidade, que é a questão da guerra contra a natureza, a qual o Wagner explicitou já um aspecto dela, que é extremamente grave, que é a questão da mineração. Mas a questão da mineração é uma das pernas do músculo, a outra perna é o negócio. E aí, deixar o mestre aqui falar sobre isso. Exatamente. Eu vou deixar o mestre aqui falar. Certo? Mas eu vou só dizer uma coisa, que eu tenho certeza que o governo vai estar vendo. O pior problema do Brasil é o agronegócio. O problema mais sistêmico. A desgraça imediata é produzida pela mineração. A desgraça sistêmica é produzida pelo agronegócio. O principal, a coluna dorsal do problema brasileiro. Nós temos que acabar, temos que superá-lo.
Além disso, vocês têm também no reservatório. Mas a questão não tem intoxicação por organismo. Omissão. O Brasil é um país, ou o país, não vou ficar discutindo propriedade de pronto, se é o país que mais usa agrotóxicos, se ele é o segundo, se ele é o terceiro, não importa. Nós usamos uma quantidade de agrotóxicos gigantescas. Isso está acabando com os invertebrados, e sem os invertebrados, eu já estava aqui, não vou falar, sem os invertebrados nós não temos polinização, gente. E 90% da vitamina C que nós precisamos é baseado em vegetais que são polinizados. Então é uma ameaça existencial. Além disso, vocês têm um problema gigantesco, o problema da desigualdade. O aumento da desigualdade é gigantesco, ele nunca foi tão grande. O aumento da desigualdade é talvez o principal problema, não necessariamente porque ele está matando mais, mas é porque ele impede que nós ataquemos os outros problemas. A grande questão política é a questão seguinte, quer dizer, as sociedades não estão sendo capazes de se articular socialmente. Porque os níveis de desigualdade são tão grandes, o poder de informação é tão grande, está na mão da grande imprensa, das redes, das big techs, como se fala, as redes digitais, que você tem hoje para uma comunicação que você faz, baseada em informação qualificada, você tem não sei quantas dezenas de mensagens nas redes digitais que circulam totalmente falando mentira. E é muito mais fácil falar mentira do que falar a verdade. É mais fácil dizer assim, não existe mudança climática. Ou a mudança climática não é antropogênica. É fácil, acabei de falar. Todo mundo entendeu. Agora, se eu falar para vocês, a mudança climática existe, é antropogênica, tem que explicar o que é antropogênico, que não é bem assim, que tem que ter lado, etc. É complexo. E a comunicação da complexidade é muito mais difícil do que a comunicação da mentira. A mentira é simples. Acabou. Não é fácil. E a mentira é legal também, porque ela é absurda. E quanto mais absurda, mais ela se desvia do padrão da informação. E, portanto, ela é mais interessante. O homem nunca foi à lua. Pô, é legal, né? Dizer que o homem nunca foi à lua. Porque, pô, tudo que foi à lua, se eu digo que ele foi à lua, eu sou um cara super original. A vacina mata. Cria autismo. Tá legal, pô? Falar isso, certo? Porque todo mundo sabe que a vacina vai fazer. Mas eu não estou dizendo para você que é verdade. A verdade é que a vacina mata. Então é fácil, é mais eficiente do meio de comunicação mentira. E isso é basicamente o produto da desigualdade social. Do controle corporativo desses grandes sistemas de comunicação. Bom, o que eu concluo com isso? Eu concluo o seguinte, nós sabemos agora que o mundo é pior, todo mundo sabe isso, os mais velhos descobriram isso, tiveram que fazer um reset na sua mentalidade. E falar assim, de fato, as coisas piores, coisas que meus filhos já sabiam, desde logo. Eles têm 20, 22 anos, eles já sabem isso. Mas eu não descobri isso, porque eu tive que repensar, tive que repensar. Agora, quanto pior ele vai ser? Nós sabemos que ele é pior. Quanto pior ele vai ser, se a gente não for capaz de reagir de uma maneira radical, politicamente, entendendo que a coluna dorsal do problema é uma civilização baseada na ideia do crescimento, na ideia da transposição de limites. O limite para a conservação contemporânea é um desafio, não é uma virtude. No mundo antigo era uma virtude ali no limite. O alto limite, o autocontrole, era uma coisa que era considerada uma grande virtude. Em cima do templo lá de Apolo, lá de Delfos, está escrito nada demais, nada em excesso. Isso era o elemento fundamental da virtude. Era nada em excesso. Para nós não, para nós significa tudo em excesso. Nós vamos ultrapassar a fronteira, as Olimpíadas vão dar a medalha de bronze para o cara que quiser correr mais rápido. A ideia nossa é sempre ultrapassar fronteiras. O fato é que a gente vive num mundo finito. E existe uma capacidade de resiliência do sistema Terra que nós já ultrapassamos. E quanto mais nós demorarmos para entender que nós ultrapassamos esses limites, pior para a gente. Essa é pior para a gente. Então, a nossa civilização é a única civilização, porque outras civilizações já pensaram. Mas a nossa é a única que sabe a causa da nossa vida. Dois, ela tem experiência política, histórica, para mudar. Três, ela tem tecnologia para mudar. E não está mudando. Não está mudando por quê? Foi lá, ou a gente é muito estúpido,
gente está sendo manipulado por uma quantidade de informação que nos é da qual nós estamos, de alguma maneira, nós estamos gostando de sermos enganados. Por quê? Porque é mais legal você falar assim, pô, mas eu quero melhorar, quero aumentar meu patrimônio, eu quero... É lógico, é legítimo, inclusive, para aquele sobretudo que não tem. É legítimo. Então você tem, no fundo, uma questão que é entender a questão do interesse coletivo e tentando sair desse paradigma do individualismo que é fomentado também pela política. E tudo isso chama o quê? Chama política. A política foi a mais bela invenção. Para que serve a política? A política serve para evitar a guerra. A política serve para evitar a guerra. Você sabe, para você chegar e falar o seguinte, você tem uma opinião diferente da minha, nós vamos discutir, e eu não vou matar você, você não vai me matar. É isso para isso que é política. Nós temos que entender que a política é a única saída possível para a gente conseguir, de alguma maneira, encontrar, formar mínimos consensos em direção àquilo que é uma política de sobrevivência da humanidade. Era isso, Pascal. Obrigado. Quem for na missa, no parque, tá? Não sei se eles puseram vir aqui discutir os problemas do meio ambiente no futuro. Realmente vocês são malucos. Mais do que vocês entram para torcer do Corinthians. Conseguem torcer com o time de merda. Brincadeiras à parte, agradeço a generosidade do convite, do nosso amigo Cauê, cumprimentos por essa iniciativa dessas atividades que realmente se transformaram em piratas do capitalismo. Conseguem continuar tantos jovens e pessoas que querem mudar a nossa sociedade. Aqui nós estamos num tema que é muito grave. Já ouvimos o nosso especialista, o professor Luiz Marques, nos ajuda muito as reflexões do MST. Já ouvimos uma das vítimas do meio ambiente. Então, o diagnóstico do que está acontecendo no Brasil e no planeta é mais ou menos conhecido. Infelizmente, a mídia burguesa esconde a causa. Ou quem é que provoca esses crimes ambientais. Ainda que às vezes está lá no rótulo, é a Vale, mesmo assim eles escondem. No seu poder mediático, judicial, pela correlação de forças que nós vemos no Brasil. A nossa leitura do MST, e a minha obrigação aqui é compartilhar com vocês o que nós estamos discutindo lá no movimento. Nós achamos que é preciso compreender a causa dos crimes ambientais que estão trazendo tantos problemas para a humanidade e para o povo brasileiro, com tantas mortes, com tanta destruição. Tá? Vocês se deram conta? O Pantanal, do ponto de vista biológico, é a nossa caixa d'água. É lá que passam as 3 principais bacias hidrográficas do nosso país. E está pegando fogo. Já destruindo 650 mil hectares, vai continuar. Então a caixa d'água pegou fogo. Parece coisa de maluco, né? Mas é isso que está acontecendo. Para citar um bioma, podia citar outros exemplos, lá do meu bioma do Pampa, também muito agredido pela soja. A tragédia do Rio Grande do Sul se chama 20 anos de monocultivo da soja. Mas ninguém explica. Acho que é São Pedro. Por que aconteceu aquilo no meu estado? É porque o monocultivo da soja faz com que, durante o inverno, a área de soja está sem nenhuma cobertura vegetal. Fica lá. Território, tu olha de cima do avião, parece um deserto. Só a terra.
Aí qualquer chuvinha de inverno, que lá o inverno é muito chuvoso, a água leva aquela terra para os riachos, para o rio, e durante 20 anos foi assoreando os rios. De maneira que os rios Taquari, Jacuí, Guaíba, que antes tinham uma enorme profundidade, 20, 30 metros, e a água demorava a ir se deslocando até chegar no mar. Agora, como ele está assoreado, já foi mensurado, ele tem 2, 3 metros. Então, qualquer chuvinha, aquilo lá vira uma correnteza com uma força incontrolável. Tanto é que agora, quando a água recuou, que vocês viram até pela televisão, a cidade de Porto Alegre, Canoas, Cachoeirinha, ficaram com montanhas de areia que a água trouxe, né, dos leitos dos rios. E vai ser assim sempre, porque aí não há draga que consiga voltar a cavar o vale do rio de 200, 300 quilômetros. Mas ninguém falou na televisão, nem governo, nem nada, que a culpada é o monocultivo da soja. Que o culpado é a mudança do Código Florestal, que eliminou a obrigatoriedade da fazendeirada cuidar as plantas na beira do rio. Diminuíram o tamanho da obrigatoriedade. E isso não tem mais as árvores que contém a terra. Então, os fatos aqui, como disse o companheiro, eu fico até a meia-noite contando os crimes que eu tomei a ver. Mas o mais importante é nós entender por quê, como já estou dizendo, no caso do Rio Grande, o monocultivo da soja e do agronegócio. Mas, além disso, com uma reflexão mais ampla e genérica, é que o capitalismo entrou em crise desde 2008, nessa sua forma de dominação hegemonizada pelo capital financeiro e por grandes empresas transnacionais que globalizaram a forma capitalista de exploração. Veio a crise. Na crise, historicamente, nós aprendemos com os clássicos. Precisa citar. Na crise capitalista, os capitalistas, para manter o seu padrão de acumulação de capital, seguir acumulando, que essa é o mantra deles, não é preservar o meio ambiente, seguir acumulando. Eles, historicamente, adotam nas crises 2 caminhos para seguir acumulando: a guerra, o conflito bélico. Hoje, nos Estados Unidos, a indústria bélica pesa 42% do seu PIB industrial. Então, é uma economia de guerra. Eles precisam fazer guerra para vender munição, para vender armas, para destruir. E destroem as armas e destroem as vítimas. Como estão fazendo na Ucrânia, como estão fazendo em Gaza. E o povo ucraniano e o povo palestino pagam com as vidas e pagam com as suas casas a manutenção da acumulação dos Estados Unidos, que é o único culpado dessa guerra. Além dos países que fornecem armas para a OTAN, que bancam lá a civilização europeia, não serve mais para nada. A Europa virou um museu cujo porteiro é o general da OTAN. Então, a guerra, eles estão estimulando em toda parte, como forma de vender armas. E a segunda forma deles seguir acumulando é ir lá na natureza e se apropriar de forma privada dos bens da natureza. Por quê? Já desde a Marx, da Rosa Luxemburgo, nos explicava, os bens da natureza não têm valor do ponto de vista da economia política. Eles não são fruto do trabalho humano. Estão lá na natureza. Então o capital vai lá, se apropria da água que está lá no subterrâneo, bota nessa garrafinha que vale 0,001 centavo e vende essa água por R$5. Isso aqui é uma taxa de lucro extraordinária que nenhuma fábrica, nenhuma exploração de trabalho consegue dar esse lucro. Não, porque a água não tem valor, ela não é fruto do trabalho, está lá na natureza. É o mais fácil de vocês entenderem. E assim se repete com o minério. A
Assim se repete com a madeira, com a biodiversidade, com todos os bens da natureza, até o vento, que eles privatizaram. Se alguém tem uma dúvida, vai lá no Rio do Norte, para ver os crimes ambientais que a energia eólica já está cometendo. O que é aquilo? É a privatização dos ventos. Duas empresas, uma espanhola, uma não sei de onde, então privatizaram o vento do Nordeste. E assim será que o sol, bens da natureza, que não tem valor do ponto de vista do trabalho, porque eles não são fruto do trabalho humano, porém o capital transforma esses bens da natureza em mercadoria. E ao transformá-los, adquire uma acumulação de capital extraordinário. Assim é nas hidrelétricas também. O MAP vive fazendo cálculo. A taxa de lucro das hidrelétricas privatizadas, que já estão construídas, é 700%. Por isso que o capital financeiro chinês está tudo correndo aqui. Vocês, eu também, quem mora em São Paulo, a conta de luz vai acabar lá em Xangai. Que é o capital financeiro, eles nunca viram tanta taxa de lucro como a energia elétrica no Brasil. Porque as hidrelétricas estão feitas, agora é só acumular capital. Porém, esse movimento gera contradições, que é o que nos salva. Então, na dúvida, antes de vocês se estudarem, vão lá na dialética da filosofia, que ela nos ajuda a entender que não há ação que não gere uma contradição. E na contradição pode ter fatos positivos, controversos, que nos ajudam. A forma desse capital predador se manifestar já foi dito aqui. Ele aparece na mineração. E aqui eu quero só dar dois exemplos que a imprensa também escolhe. Por que foram feitos aquele crime na busca de ouro em Yanomami? Uma pena que na carreira dos povos indígenas não pôde sair da aldeia. Quem é que financia os 20 mil garimpeiros? Duas empresas. Uma do Canadá, uma britânica. Que é que compra o ouro. Cada balsa daquelas custa 1 milhão. Vocês acham que aqueles lumpen têm esse dinheiro? Não tem. Quem que é dentro? As empresas. Então não adianta botar o exército lá distribuir cesta básica. Curar o incurável. Se você não proibir a exportação de ouro e não criminalizar as duas empresas estrangeiras. Quantos anos vai levar agora para nós reparar o mercúrio? Foi calculado. 180 toneladas de mercúrio despejadas nos rios das reservas amazônicas. Um crime que não tem reparação. Quem é que vai caçar? Na ilha do Paraná, os povos indígenas que moram lá, já apareceu câncer de fígado, de pâncreas, pelo mercúrio da mineração. Estão morrendo de câncer os povos indígenas lá. Outro exemplo absurdo. A Anglo tem uma mineradora, uma mina, aí na Serra de Minas Gerais. Ela achou que era muito caro transportar de trem, que é da Vale, e ela teria que pagar o frete. Então ela construiu um aqueduto desse tamanho, que passa inclusive por dentro de alguns assentamentos nossos. E desce o ferro lá da serra, perto de Belo Horizonte, 700 quilômetros no aqueduto, e é exportado pelo Porto de Açu, no Rio de Janeiro. Vocês imaginam quantos bilhões de litros de água saem daquelas reservas da Serra, de Minas Gerais, e acaba no mar. Para quê? Para transportar o minério de graça. Então, por altitude, a água consegue transformar o minério e leva lá. Daí o minério cai no depósito e a água vai para o mar. Isso vai causar logo aí uma contradição que já está causando no município. Mato adentro, não me lembro o nome do município. Conceição dela. Já nesse município tem comunidades rurais que a água está desaparecendo, porque eles puxam do lençol freático. Então a prefeitura tem que ir com um carro pipa toda semana para abastecer as famílias de Conceição do Mato adentro. Bom, esses são exemplos. O agrotóxico, o professor já citou, é
a principal problema do agronegócio como um modelo. O agronegócio não consegue produzir sem agrotóxico. Por que no Brasil o agrotóxico, ou viramos o maior consumidor de agrotóxico do mundo? Porque aqui eles substituíram a mão de obra pelo veneno. O fazendeiro odeia trabalhador, odeia a mão de obra. Então aqui eles substituíram a mão de obra pela máquina, cada vez maior, e pelo veneno. Qual é a contradição? Que o veneno mata. Ele mata a biodiversidade, ele mata aquelas bactérias que a gente não vê óleo nu que está aí no solo, que transforma em vivo, como nos ensinou Ana Maria Primavera. Mata. Contamina o sol freático e contamina inclusive as nuvens, porque tem um secante da soja que é em pó. Ele mata a soja para daí uniformizar a colheita e ele sobe na atmosfera. E depois volta como chuva. Inclusive, aqui em São Paulo já teve precipitação de chuva com glifosato que veio de lá. Então pega todo mundo, é democrático. Bom, isso não tem futuro. Porque ao matar a biodiversidade de um território e ficar só a soja, ou só o milho, ou só a cana, ou só o algodão, ou só a pastagem, que são 5 produtos do agronegócio, desequilibra o meio ambiente. O que gera equilíbrio no regime de chuvas é quando o território tem cobertura vegetal. Porque as plantas exalam oxigênio e atraem a chuva. Se você tira toda a cobertura vegetal, elimina o equilíbrio do regime de chuvas. Aqui em São Paulo, já na última safra, a produção de laranja caiu 20%. Por quê? Porque não veio a chuva certa da Amazônia. Então, os próprios agronegócios aqui de São Paulo estão sentindo as consequências do que está acontecendo. Então, notem, a senha da ganância capitalista aparece no agronegócio, aparece na mineração, aparece no agrotóxico. Agora, qual é a saída? Antes que vocês perguntem. A longo prazo, que é a pergunta, não haverá futuro. Aí eu acrescento, capitalista. Porque os capitalistas estão no DNA deles. Eles só pensam em ganância. Só acumular. Então, nesse processo de acumulação, não tem futuro capitalista. Se nós seguirmos esse rumo, não haverá futuro. Ah, mas isso é exagero de vocês. A NASA, semana passada, publicou um relatório, né, professor? Já avisando, em 50 anos, a seguir esse ritmo, de Minas Gerais para cima, será inabitável pelo ser humano e outras espécies, claro. Já está avisado, 50 anos, os nossos netos, portanto, não poderão viver acima de Minas Gerais. Já está dito. Pela NASA, que não é nenhum organismo da União Soviética, eu saiba, nem da KGB, e nem é infiltrada pelo Putin, nem pelo Maduro. Então, já está dito, não haverá futuro capitalista. Qual é a contradição? Nós só temos uma saída, é derrotar o capitalismo. Tá? Usando o Drummond, que tinha um poema. E agora, José, se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho corre. E agora, José, qual é a saída? Qual é a saída? Unir o bicho. Entendeu? Unir o bicho é derrotar o capitalismo. Ele não representa mais saída governamental. Bem, mas não adianta nós só levantar como mantra abaixo o capitalismo, viva o socialismo. Não vai acontecer. Então, há algumas medidas de emergência para nós ganhar um pouquinho mais de energia para derrotar o capitalismo. Que nós devemos, desde logo, tentar lutar por elas, do ponto de vista prático. Por isso que o nosso movimento, inclusive, ajustou o nosso programa. Nós passamos 20 anos no MST dos 40, usando o programa de Emiliano Zapata, terra para quem der no trabalho, com uma justiça social.
não funciona mais. Só terra para quem nela trabalha é um programa muito camponês. Agora nós temos que fazer uma reforma agrária que interessa a vocês. Um programa de reforma agrária que interessa a toda a população é alimentos saudáveis para todo mundo, portanto sem agrotóxicos, e defesa da natureza. Esse é o nosso programa agora. Nós queremos lutar contra o latifúndio, vamos lutar contra o agronegócio, mas para quê mesmo? Para ter alimentos saudáveis para todo mundo e para defender a natureza. Porque sem essas duas condições não haverá vida. Não adianta nós distribuir terra se nós não cumprir essa nova missão que nos cabe para quem mora no interior. Nessa mesma toada, então, nós temos que proibir o desmatamento, nenhuma árvore é menos. Não é necessário derrubar mais nenhuma árvore, nem para produzir alimentos, nem para nada. Então o governo teria que ter coragem de matar um decreto. É proibido derrubar qualquer árvore em qualquer lugar. Segunda coisa, fazer um grande programa de reflorestamento. Nós vamos brigando com o governo Lula, mas não adianta. Tem um bando de burocrata lá. Alguém já tinha dito antes, o cara quando vai para o governo só aumenta a língua e tapa os ouvidos. É um fenômeno biológico. O Chico de Oliveira tinha chamado isso, otorrino, é um sujeito meio difícil, o tal do burocrata metido a socialista. Então, ele se vergonha de ser socialista. Então, vamos dizer assim, burocrata petista. Bem, então, nós estamos cansados já de dizer, nós temos que fazer um grande programa nacional de reflorestamento, plantar árvore em tudo quanto é lugar, nas áreas degradadas do interior, na beira das estradas, nas cidades. Pequim, para sobreviver à poluição que eles estavam sofrendo, eles plantaram em 2 anos 10 milhões de árvores na cidade de Pequim, que é menor que São Paulo. Então se prepare para nós plantar 10 milhões de árvores aqui em São Paulo. E não me diga que não tem lugar, né? Cheio de lugar. Esse edifício, árvore. Inclusive, esses edifícios que estão construindo, nenhum deles é popular. É só especulação imobiliária e no capital financeiro. Eles não guardam mais dinheiro em banco, agora eles guardam em apartamentos. Quantos apartamentos cada um deles? Bom, já estou me passando. Então, produzir alimentos sem agrotóxicos, fazer o reflorestamento e tem um problema que é para vocês. Não tem futuro humanidade para o transporte individual nas cidades. Tocar a gasolina e a diesel. Não tem futuro. Nós temos que lutar pelo transporte coletivo, público, com energias renováveis, a sol, a bateria de lítio, o que seja, menos a petróleo. Bom, aí a classe média paulistana vai torcer o nariz, né? Eles vão dizer para nós, como já disseram várias vezes que eu pesquei, quando nós manifestamos apoio ao processo revolucionário bolivariano, pensei em ler na Folha as reações dos leitores. Nós fomos do MST até a reforma agrária. Agora vocês passaram a linha. Quem são vocês para apoiar o povo da Venezuela? E quem é você, seu merda, para escrever na Folha sem consultar o povo da Venezuela? Entendeu? Então a classe média é egoísta, é individualista. Não há futuro com carro individual. Vai ser duro, mas vamos dizer. O futuro das cidades vai precisar uma grande reforma urbana baseada no transporte coletivo com energias renováveis. Até aqui me quero, disse o Diego Guevara quando chegou em Santa Clara. Grande abraço. Pelos 20 minutos, mais ou menos. E aí eu queria perguntar aqui se todos estão dispostos a responder perguntas, de repente. Sim. Eu sou assim também. Vamos começar. Ali já viu uma mão, vou levar o microfone. Bom dia para todas as pessoas, meu nome é Isaac, eu sou de Maringá, a melhor cidade para se morar daqui do Brasil, e eu não tenho nem um pouco de orgulho disso. Porque além do Sérgio Moro, do Ricardo Barros,
tá cheio de latifundiário lá e é uma mentira. Eu acho que Maringá tá quase mais fedido do que São Paulo, porque também fedido. Desde igual esse lugar horrível que vocês moram. Eu queria perguntar para vocês, é que lá tem uma certa dificuldade das pessoas se entenderem como trabalhadores, se entenderem como pessoas que não que ganham 5 mil reais, ganham 3 mil reais e gastar quase todo esse dinheiro comendo lá no Mercadão. As pessoas acham que o Mercadão lá é para comer coisa chique. Só que eu não posso entrar lá, porque se eu entrar lá, o segurança, eu sofri racismo 2 vezes lá. E eu ganho mais dinheiro do que a gente que vai lá comer lá. Porque eu sou assessor de deputado, como Freitas. Então, se eu ganho mais dinheiro do que as pessoas lá, mas eu não posso lá, porque senão a segurança, uma vez quase, me jogou pra fora. E queria perguntar pra vocês assim, por que uma cidade como Maringá, que tem muita árvore, e as pessoas se orgulham de tudo isso, as pessoas não querem dividir carro, não querem usar, todo mundo quer usar carro, né, o transporte público lá, ninguém fala do transporte público. Eu sou pré-candidato, se eu falar de alguma proposta do transporte público, as pessoas não vão votar, porque ninguém quer usar o transporte público lá. E outra, as pessoas naturalizaram que não precisa mais de árvore, Maringá tem muita. E é mentira, porque nos bairros não tem, quanto mais o bairro abre, assim, por que esse fenômeno está na cabeça das pessoas? Obrigado. Bom dia, queria agradecer a oportunidade de chorar a gente na Bahia, falar um pouco mais tarde com a Batalha Geral, mas eu queria mais colaborar com o Instituto João Pedro. Na Bahia, o Ministério pegou uma fazenda de Jabaquara. E ano passado, ano retrasado, quando eles ocuparam, eles tinham tirado 2 metros de altura de areia, os fazendeiros, né? E tinham desmatado. A ocupação do MST em Jabaquara, na verdade, parou um crime ambiental gravíssimo que estava acontecendo. E fez a gente, né, que estava apoiando, articulando junto com a brigada, pensar que aquilo era a grande saída, porque se tratava de um serviço coletivo, né? Embora os campesinos tinham produzido naquela terra, mas paravam no crime ambiental. E que talvez essa seja a grande fronteira do MST e dos outros demais movimentos, que sejam ocupar aonde estão degradando, onde estão destruindo, né? E aí, a Bahia tem uma referência sobre isso. Em 2017, os geraizeiros e ribeirinhos de Correntina destruíram 2 fazendas da Igarate. Igarate, para a galera que não conhece, são produtores de commodities, né, de soja, da Bahia. E eles destruíram 2 fazendas para poder lembrar que ninguém podia morrer de sede nas margens do Arrojado. E a pergunta é, de repente, né, a gente não deveria começar a discutir com essa galera que não é campesina, né, como você está pensando, ocupações retomadas pela defesa da vida do planeta, né, de todos os seres que vivem, aqueles que vemos, os que não vemos. E ainda não é a grande fronteira da nossa luta daqui para frente, é isso. Bom dia, eu sou a Luana, pessoal de onde eu sou do Mato Grosso do Sul, então tenho uma certa familiaridade tanto com a hegemonia do agronegócio quanto com as consequências da destruição do Pantanal. A minha pergunta vem assim, vindo de uma perspectiva revolucionária, eu estava familiarizada com uma discussão que, a partir de um processo revolucionário, pensando na situação do Brasil como um país da periferia do capitalismo, certo? Tem essa questão da dependência dos países centrais do capitalismo. Eu estava familiarizada com uma discussão de que, a partir do processo revolucionário, era necessário desenvolver uma indústria de base, desenvolver a produção do nosso país para ter uma soberania nacional e defender essa soberania nacional, então também ter um aparelho de defesa, certo? Enfim, de segurança. Mas, ao mesmo tempo, com essa discussão sobre ecologia, eu acredito que isso entra em certa contradição no sentido de que a gente não tem mais tempo para ficar só focando no desenvolvimento de indústria e o aprofundamento desses processos de mineração e de extração da natureza, quando a gente está nesse momento de crise climática. Então, acho que isso entra em uma certa contradição que eu gostaria de ouvir um pouco, assim, sobre que a gente
focaria, né? A gente consegue desenvolver uma indústria forte de ciência, tecnologia, até, de certa forma, de aparelho militar, ao mesmo tempo que a gente está protegendo a natureza, isso é possível, não é? Enfim, é isso. Obrigada. E a última? Boa tarde a todos, eu sou o André. Não sei, às vezes eu não sou acadêmico, não tenho nem ensino médio completo, eu saí da Cracolândia e hoje eu procuro conhecer o lugar que eu moro, né, o planeta que eu moro, né, eu tenho família, enfim. Eu trabalho no caminhão, então eu viajo o país todo. Eu fui para Minas Sul, em Goiás, e eu conheci uma mineradora que se chama Serra Verde. Lá eles mineram MDRs. Então eu vejo que fala muito da Vale, mas a gente tem muitas outras mineradoras que estão trabalhando debaixo dos panos, né? Então assim, eu fui pesquisar sobre a mineradora, foi um investimento no Brasil, né? Que forneceu dinheiro para que eles se desenvolvessem, e a partir do momento que eles começaram a minerar, foram vendidos para fora, né? Então eu vejo que tem um gap aí quando se fala em revolução. Eu acho muito bacana, eu fico também empolgado, só que eu percebo que tem um gap aí. Como que a gente pode conseguir lutar com uma empresa bilionária que não é nem daqui, né? Então, assim, eu vejo que tudo que vira uma via que vai para as instituições parlamentares, políticas, né? Então eu vejo pouca movimentação popular, assim, né? Toda movimentação popular ela acaba se esvaiando para um partido político, para os burocratas, enfim, né? Então eu queria saber um pouco mais assim, sobre isso, né? Como que está a organização, como que eu posso, né, me organizar na cidadezinha de Jundiaí que eu moro, né? Onde eu percebo que todo mundo é captado pelas instituições parlamentares, pelos partidos políticos, né? É muito difícil entrar numa discussão dessa, porque eu percebo que a minha voz é sempre sucumbida quando eu falo sobre isso. Obrigado a todos. Bom dia. Eu tenho uma intriga na minha cabeça. Eu sou professora de arte no interior de São Paulo e eu vejo legal a gente conversar tudo isso, mas como a própria criança já está complicada por esse pensamento neoliberal. Desde pequenininho, o sonho dele é ser Elon Musk. Eles conhecem Elon Musk. E aí eu vim aqui fazer meio que um apelo para a gente prestar mais atenção na formação das crianças. Porque talvez as nossas crianças tenham esse pensamento de sustentabilidade, de comida saudável, mas as crianças da periferia não têm. Então, as próprias crianças, os professores, é uma massa complicada já por esse pensamento. Né? Então, quando derruba uma árvore, não tem sensibilização nenhuma, porque as crianças estão sendo formadas nesse pensamento como se fosse natural. Era só, eu quero que vocês falem um pouco sobre isso e socorro. Para concluir. Bom dia, boa tarde, gente. Não sei se é uma questão, é uma pergunta ou uma indignação. Meu nome é Fátima, sou moradora de São Paulo, sou paulistana, que até agora a gente fala de São Paulo, né? Também sou professora, artista plástica e tal. Eu não sei mais o que fazer com essa loucura de destruição de São Paulo, com essa especulação imobiliária. Todo dia que eu pego o ônibus para ir até a escola ETECs, né, que eu trabalho, eu vejo em cada esquina a destruição, né? E aí, de repente, aquela água que jorra, que é jorrada nas ruas, nas avenidas, água limpa, né? E assim, e as árvores, né, como o Sérgio falou, a gente tem que plantar árvore, eles, como se colocasse um invólucro, né, nas árvores, porque depois eles vão arrancar aquela árvore. E assim, tá uma loucura isso. E a gente passa por essa situação cotidianamente. Então, assim, eu penso, caramba, nós somos muito passivos, né? De repente tem as organizações, mas assim, você não vê nada acontecendo. Então, assim, você fala, gente, tá destruindo. E o
o tempo está seco, né? Então aqui, essa especulação, essa Faria Lima, né, que está comandando também tudo isso, e a gente só está assistindo, como a gente assiste Palestina, né, como a gente está assistindo tudo pelas mídias. Então, assim, é uma indignação, eu não sei mais o que fazer. Né? Então, assim, aí eu fico pensando, não, eu vou começar a produzir coisas, né, trabalhos, tal, para ver se a gente consegue sensibilizar, né? E assim, até com os estudantes, a mesma história. Você tenta trazer as situações, mas aí já vai entrar na questão da educação, que está sendo manipulada. Então, uma coisa está conectada com a outra. Né? Inclusive, a gente está, nesse governo, tem os dois aqui, né? Tanto municipal quanto estadual, né? O senhor Tarcísio, o senhor Ricardo Nunes, que é da região do Socorro, né? Santo Amaro. Então, assim, você não consegue, você fica impotente. Então, assim, é um gesto de indignação. E agradeço e parabéns. Bom dia, meu nome é Cleiton. Vai fazer 10 anos que eu estou viajando com o mundo, bike. Eu já decidi isso para a minha vida, assim, né? Desde moleque, sou do interior de Minas Gerais. E eu quero fazer essa provocação porque eu pergunto assim, né? A gente está falando sobre capitalismo e agora a gente está numa capital que recebe esse nome não é à toa, né? E todos os problemas do mundo vão bater de frente com isso, né? Com essa aglomeração de pessoas em um pequeno espaço, em um pequeno território. Eu não acredito na revolução dentro das cidades. Ela tem que ir para o campo. Tem que acontecer o êxodo urbano agora, né? Eu não acredito na cidade porque ela é um nicho de proliferação de doenças, é um nicho de proliferação de todas as desigualdades. Eu moro numa ocupação aqui do lado. A gente está fazendo um evento agora também, em resposta ao retrofit, né? Aqui do Ricardo Nunes, né? Aqueles maqueios de revitalização do centro, mas é a enxotação do povo periférico das ruas para a periferia, né? Para a área de mão de obra, né? Que é onde estão as indústrias. Enfim, eles querem trazer a nobreza para o centro de novo, né? A gente está fazendo um evento ali hoje. A provocação que eu faço é perguntar, que eu acho que a maioria das pessoas aqui são da cidade, né? Quem já lidou assim, com a terra? Quem sabe plantar? Quem sabe lidar com as plantas? Porque no momento que a gente traz a ideia, né? A gente tem que plantar mais árvores, a gente tem que fazer isso. Mas a gente quem realmente está interessado em fazer isso, sabe? Porque é muito bonito, eu acho muito importante o trabalho de base, acho que a educação é que vai reformar tudo, né? Essas crianças estão assim, porque é uma questão é uma complexidade. O capital ganha por causa dessa complexidade. A gente vai esbarrar na questão de saúde mental, a gente vai esbarrar na questão da educação, a gente vai esbarrar na questão da alimentação, né? Com a barriga vazia a gente não consegue pensar, né? Então é difícil, assim, é foda. A informação chega pra quem, sabe? É uma crítica que eu faço pra gente, né? Um livro que custa R$50 é pra quem? Tá ligado? Eu não posso comprar um livro de R$50. Posso, mas eu não vou comprar um feijão com arroz, né? Porque aqui na cidade não dá pra plantar, né? É difícil, eu vou plantar onde aqui? Então, assim, eu não acredito na revolução dentro da cidade, assim. Ela tem que começar na cidade, mas voltando, né, para fora, assim, essa provocação que eu faço para a gente pensar para a gente mesmo. Enquanto eu estou interessado em participar disso, eu sei lidar com planta, eu já plantei alguma árvore na minha vida, eu já fiz algum tipo de colheita, eu já fiz alguma ação social em prol disso, porque só pensar nisso, só achar que isso é certo, é jogar a carga para as costas de outras pessoas, né? Eu já me dispus para isso. Estou com projetos de ir para o Oriente Médio trabalhar com agroecologia lá. Não vou falar específico porque é um movimento de luta e tem que ser. Não pode estar nas mídias essas coisas. Mas é isso, gente. Eu agradeço muito o espaço, obrigado, mas a provocação é essa, assim, né? Para nós, né? Oi, bom dia. Eu fiquei muito bem com esse Maravá.
pergunta da colega que ela fala das atualizações das estratégias de luta, né? Como é que eram as estratégias pensadas antigamente, né? De criar indústria, de fortalecer a economia, de a gente conseguir. Como é que a gente atualiza essas estratégias? E aí eu fico pensando na questão da soja, principalmente, né? Do agronegócio, e fico lembrando, né, de que esse país produtor de commodity, né, deixa tanta desgraça aqui no nosso país e leva essa soja para fora, né, a maior parte da soja alimentando, né, ração para porcos e, enfim, e nações que não estão aqui. É muito difícil a gente pensar numa estratégia nacional, né? Queria trazer um pouco essa questão, porque a gente pode pensar que o nosso poder político não é só o nosso voto, né? É também o nosso poder de consumo como consumidor, que a gente consome, que a gente pode boicotar. Mas é muito difícil pensar isso quando a gente está falando de produtos que vão para fora, né? Então, que boicote é esse? Que aliança é essa que tem que ser feita, que não basta ser feita só na fronteira aqui nacional? A gente não vai conseguir superar as principais questões do nosso país apenas com uma mobilização interna do Brasil. Então, essa é a minha questão que eu queria trazer para vocês, como é que a gente faz aliança, essa luta para fora do nosso país também. Breve, eu não tenho a competência de juntar todos os comentários e perguntas e responder. Então eu vou focar na primeira pergunta que foi colocada, que é a que eu me lembro mais, e talvez um pouco do companheiro aqui do poder mais. E a primeira pergunta foi por que as pessoas não se reconhecem como trabalhadores e na verdade eles vão para um lugar para consumir, mesmo que não tenham condições de consumir aquilo, ou também não querem plantar árvore, enfim. Eu vou dar um exemplo, né, que a gente já vivenciou. Em Brumadinho, a mineradora, em acordo com o governo, ela decidiu que toda a população de Brumadinho receberia, cada pessoa, um salário mínimo, independente de se ela foi atingida ou não pela tragédia da mineração. Isso fez com que boa parte da população ficasse a favor da mineração. E em muitos casos aconteceram de famílias de vítimas ouvirem: que bom que a tragédia aconteceu aqui em Brumadinho, porque agora nós estamos recebendo essa. Essa é a estratégia do capital. Fazer cooptação. Quando você fala, eu entendo porque as pessoas não se entendem como trabalhadores, né, e consomem, o desejo de consumir algumas coisas do seu dia a dia que outros consomem também é legítimo. Não vou entrar no mérito daquilo que as pessoas estão consumindo, mas querer poder consumir é legítimo. Agora, o capital se aproveita desse desejo e faz cooptação para poder diminuir o poder de luta, de mobilização da sociedade para fazer isso. Como é que a gente sai disso? Eu não tenho a resposta. Eu respondo. É muito difícil, né, de você fazer esse enfrentamento. Mas a minha mulher é muito sábia e ela diz assim: eu sei que é muito difícil de lutar com a mineração porque ela é muito poderosa nesse país. Mas se eu puder ser e continuar sendo uma pedrinha no sapato da mineração, eu vou continuar sendo. Eu acho que nós temos que ser insistentes, persistir mesmo. Desistir não é a palavra no nosso vocabulário. Não pode ser. Nós temos que resistir sempre. Ir para frente, mesmo que a gente fique com esse sentimento de desilusão que não está dando certo, que nós estamos perdendo a parada, mas nós não podemos parar, porque nós vamos pelo menos ser essa pedrinha que vai incomodar
E essa mobilização, se a gente olhar com olhos atentos, a gente vai ver que em muitas situações dá certo e a gente consegue parar muitos processos de destruição da sociedade brasileira. Gente, para não dizer questões que foram levantadas, é um pouco uma enciclopédia da planeta. Mas eu acho que eu vou colocar 2 pontos apenas, que um é extremamente específico e o outro é muito genérico. Eu vou começar pelo específico. A gente pode ter uma agenda enorme de revolução, etc., e ela é central, não dúvida nenhuma. Nós temos um problema agora, já, são as eleições de vereadores e prefeitos. Então, essa é a agenda hoje. Se a gente não conseguir eleger bancadas mais progressistas e bolos aqui em São Paulo, porque não está garantido, longe disso, tá certo? Então, a nossa tarefa agora, quando a gente sai daqui, é o que eu posso fazer para garantir uma vereança melhor, vou dizer boa, melhor, e para garantir o povo. Porque se isso não acontecer, é golpe em 2027. É golpe em 2027. Tá certo? Isso aí, eu não tenho nenhuma bola de cristal, mas não precisa ter bola de cristal para isso não. A gente sabe exatamente que se nós continuarmos nesse processo, porque nos municípios e a esquerda é muito equivocada nesse foco que ela tem no executivo. Ela tem que pensar no legislativo, porque isso aí os brasileiros, a direita já sabe disso muito antes da gente. E está fazendo isso muito bem. A gente está levando de 7-1 para ser otimista. Então, fundamental, essa é a grande questão. A segunda questão, que parece assim, pode varrer um pouco aquilo que foi perguntado por algumas pessoas, inclusive pela moça ali, que é a questão exatamente do papel que foi muito importante do nacionalismo no passado, mas hoje nós temos que pensar em termos internacionais. E não precisa pensar, veja, acho que aconteceu uma coisa com a esquerda no Brasil, que no Brasil não é um mundo, sobretudo, que chamado sul global, é o seguinte, o Stalin ganhou. Nós estamos socialismo num só país, ganhou. Mas se vocês abrirem o manifesto comunista de 1848, está escrito lá, proletário do mundo todo livre. É essa a bandeira da esquerda, não é a bandeira do nacionalismo. Tá certo? Então a esquerda está muito equivocada quando fala, isso aqui é nosso, aquilo aqui é nosso, o brasileiro, etc. Não tem saída, nunca teve. E hoje, menos do que nunca, não tem saída nessa palavrinha nacionalista. Nós temos que pensar numa governança global democrática, que é difícil, extremamente difícil, mas não há outra saída senão uma governança global. Isso supõe milhões de pessoas que não estão aqui no momento de falar. Mas eu acho que essas 2 questões são fundamentais para mim. Ganhar as eleições e deixar de passar nos aprovados do terrorismo. Obrigado. Todas as questões eram muito pertinentes, mas a resposta está lá no Enem. Então, eu vou sugerir que inclua as perguntas de vocês no Enem. Os 2 temas gerais. Evidentemente, talvez uma nuance diferenciada do Marx. Nós precisamos de um projeto de país. Projeto de país significa o quê? O que a sociedade brasileira precisa fazer para resolver as necessidades de toda a população? E para resolver as necessidades fundamentais da população, alimentação, moradia, transporte, cultura, etc., nós temos que desenhar um projeto que respeite a natureza. Nós temos a sorte que esse aqui é um país continental. Nós temos uma enorme diversidade de meios da natureza e, na minha opinião, é muito fácil resolver as necessidades da população sem destruir a natureza. Então, seria um projeto de país não nacionalista. Vamos chamar, então, popular.
projeto de resolver os problemas populares, que poderia ser uma transição ao novo modo de produção, se não quisermos chamar de socialista, pelo menos pós-capitalista. Agora, para poder desenvolver esse projeto, para resolver os problemas do povo, tem uma barreira aí no meio, que é o capital internacional. Então, necessariamente, a luta de classes do Brasil para construir as soluções para o nosso povo vai depender do anti-imperialismo. Se nós não fizermos a luta anti-imperialista, se nós não se aliar com outros povos que estão lutando, não haverá possibilidade de vitória aqui. Então, nesse sentido, estou de acordo com a centralidade que o Marx disse. A luta agora é internacional, ainda que as soluções práticas vão ser em cada território. Bem, nós temos dito no MST que essas soluções práticas para resolver os problemas da nossa sociedade, para todo o povo, de uma forma igualitária, vai depender de nós botar energias na indústria e na produção de alimentos cooperativa. Não tem como você fazer queijo para todo mundo se não tiver uma agroindústria. Entendeu? 60% da população brasileira não come queijo, não come iogurte. Só toma leite porque recebe lá na merenda escolar. Então, como é que você garante que o povo brasileiro tem o direito de comer queijo e comer iogurte? Tem que botar agroindústria. Agora, não é a agroindústria da Nestlé, da Suíça. São pequenas unidades de agroindústrias cooperativadas por todo o Brasil. Cada município vai ter que ter a sua agroindústria de laticínio. E assim de suco. Como é que você vai trazer suco de uva aqui para São Paulo, que é o melhor suco de uva do mundo? O nosso, se não passar por uma pasteurização. Isso é indústria. Bem, a vantagem, recordo de novo aos universitários, é que já tem conhecimento científico e tecnológico na sociedade para resolver os problemas das necessidades sem agredir a natureza. Então, vamos pegar alguns exemplos. Nós defendemos a mecanização agrícola para diminuir o esforço físico dos camponeses. Não precisa mais ficar de sol a sol, com enxada. Ninguém sonha em receber uma enxada dia de Natal. Sonha em computador, moto, trator do... Agora, nós não queremos trator da Massiflex ou da Ioch, da Fiat. Nós queremos fazer trator pequenininho, com bateria solar, para camponesar. Essa tecnologia existe. Por isso que nós estamos fazendo parceria com a Universidade de Agricultura da China para trazer fábricas sob o controle das nossas cooperativas aqui no Brasil. Senão não vai ter máquina para os camponeses. Só vai ter enxada. Enxada não é futuro. Bem, a mesma coisa fertilizantes. Hoje é o NPK, a base de petróleo, etc. e tal. Nós temos que fazer fertilizante orgânico. Em vez do resto de comida de vocês, de hoje do meio-dia, ir lá para o aterro sanitário e virar um gás ainda, nós queremos fazer um fertilizante orgânico, reaproveitar essa matéria-prima orgânica que tem na cidade. Para fazer adubo. E daí ele volta a dar energia e vira alimentos de novo. Fecha o ciclo na natureza. Você se livra dos aterros. Bom, os chineses desenvolveram uma tecnologia que acelera o trabalho das bactérias. Hoje, na natureza, para se fazer compostagem, leva um ano e meio. Bem, o mesmo princípio das bactérias que estão na natureza, tu multiplica as bactérias, como nós fazíamos antigamente no iogurte em casa, em que você criava as bactérias do iogurte. Essas mesmas bactérias vão transformar essa matéria orgânica em 12 dias. E tu transforma essa matéria orgânica, um terço vira fertilizante. Nós estamos metidos nisso. Nós queremos trazer essas fábricas para cá. Já vamos falar lá com a CEAGESP. Onde é que vocês botam o saldo aqui da CEAGESP? Nós temos, contratamos uma empresa, ainda pagamos, ela leva o aterro.
Nós queremos essa matéria-prima. Então vamos construir uma fábrica bem pertinho lá da Serra para industrializar isso aí. Agora imagina as 1000 feiras que tem aqui. Cada feira é quase um caminhão por feira que sobra. Nós queremos pegar isso aqui. Até dar tempo de educar vocês em separar a comida que vai fora. Em vez de botar no lixo da prefeitura, vão ter que educar a população, botar culturas lá na porta do edifício, lá no bairro, para todo dia recolher. Também não dá para deixar fermentar. Então esse é um dos segredos que nós aprendemos de direito. Tem que recolher essa matéria orgânica na sua vida todos os dias. E aí haja educação. Bom, então estou dando exemplos de como a tecnologia vai nos ajudar a construir esse projeto de salvar e atender as necessidades da nossa população. Segundo tema, o centro da luta de classes hoje não é a greve, que é necessária, não é a ocupação de terra, que é necessária, nós vamos continuar fazendo. Mas o que disputa mesmo com a burguesia hoje? É a luta ideológica. É um projeto de país, é um projeto de futuro. Eu tenho que dizer isso. Qual é o futuro que vocês, burgueses, querem para a humanidade, para o povo brasileiro? Eles não têm. Então, a disputa hoje, a luta de classes hoje, nunca teve tão clara. É uma luta ideológica. Disputar ideias do futuro. Então, o tema do meio ambiente é uma das principais contradições que a burguesia não tem saída. Eles não têm resposta, porque o objetivo deles é acumular capital. Então, mesmo quando eles falam em agricultura regenerativa, o que eles querem? É vender o oxigênio das fazendas deles, transformar num título de crédito de carbono, e ir lá na Europa e manter a poluição da siderúrgica das indústrias. Então, isso não é futuro. Isso só mantém o estágio atual da poluição. Mas nós temos saída. Nós somos contra o crédito de carbono. Nós queremos plantar árvore. Tá? Bem, então, note, mesmo na luta ideológica, além da velha contradição capital e trabalho, agora entram outros temas que não estavam presentes na tradição da esquerda. Por isso que a esquerda está em dívida sobre os temas de meio ambiente. Quando vocês forem convidar um debate como esse, comece a pensar nas mãos quais os professores da universidade, marxistas, revolucionários, que podem nos ajudar a pensar o meio ambiente diferente. Por conta dos dedos, bota o Armando Boito que está aí, bota esse doido aqui, aquele doido lá, mas não sei quem, e logo lá não tem que chamar o Michel Louvi com 80 anos, a Rondana Sheila com 70 anos, o John Pilger com tantos anos, o Boff que já não sai de Nova Petrópolis, entendeu? Nós estamos mal na esquerda sobre esse tema, e nós precisamos multiplicar esse raciocínio. Mas isso é possível. E aí entra no tema que a companheira disse. Apelo agora aos clássicos. Me ajuda a Boito se levar. O Marx dizia, a burguesia é classe dominante, não é só porque ela é dona das fábricas e controla o sistema capitalista. É porque ela controla a cabeça dos pobres. Ela vira a classe dominante quando controla a ideologia dos pobres.